Bem-vindo ao canal Guerras que Mudaram o Mundo. Aqui investigaremos desde as guerras mais antigas até os conflitos modernos e contemporâneos. E neste vídeo falaremos sobre a história do conflito entre Israel e Palestina. A Palestina está localizada entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, no Oriente Médio, e até o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, estava sob o domínio do Império Otomano. Com a dissolução deste império, a Inglaterra passou a administrar a região em 1917. Calcula-se que até o fim de 1946, a Palestina era habitada por cerca de 1,2 milhão de árabes e 608 mil judeus. Ao fim do conflito, os judeus iniciaram uma série de movimentos migratórios em uma tentativa de encontrar um novo lar após as perseguições ocorridas na Europa. Assim, a área passou a ser dominada por judeus a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Para esse povo, a região é denominada Terra Santa e Terra Prometida, mas o conceito de lugar sagrado é partilhado também pelos muçulmanos e cristãos. As causas para o conflito são remotas e, se tivermos que colocar uma data, certamente seria a expulsão dos judeus pelos romanos no ano 70 d.C., quando os judeus tiveram que se deslocar para o norte da África e a Europa. No século XIX, porém, na onda do nacionalismo que surgia na Europa, alguns judeus se congregaram em torno das ideias sionistas do húngaro Theodor Herzl, de 1860 a 1904. Este defendia que o lar para os judeus deveria ser em Sião ou a terra de Israel, a Palestina, e, finalmente, os judeus teriam um lar como os outros povos. Ao término da Segunda Guerra Mundial, 1945, os judeus sionistas passaram a pressionar a realização da criação do Estado judeu. Durante o conflito, 6 milhões de judeus foram exterminados em campos de concentração sob as ordens de Adolf Hitler, de 1889 a 1945. Assim, com apoio internacional, principalmente pela ação norte-americana, a região foi dividida de 1948 a 1949 em 3 partes: Estado de Israel, Cisjordânia e Faixa de Gaza. A divisão, programada pela ONU, Organização das Nações Unidas, previa o repasse de 55% do território aos judeus e 44% permaneceria aos palestinos. As cidades de Belém e Jerusalém seriam consideradas território internacional devido ao significado religioso para muçulmanos, judeus e cristãos. No entanto, os representantes árabes não aceitaram as determinações. Em 14 de maio de 1948, contudo, foi fundado Israel, após a retirada dos ingleses. No dia seguinte, Egito, Síria, Jordânia e Iraque invadem Israel e deflagram a Guerra da Independência, que foi chamada de Nakba ou Catástrofe pelos árabes. A guerra terminou em 1949 e teve como resultado a expulsão de 750 mil palestinos que passaram a viver como refugiados em movimento conhecido como Êxodo de Nakba. Como resultado da expulsão dos palestinos, Israel aumentou o território em 50%. A extensão de terras foi indicada pela ONU e ocupam 78% da área destinada à Palestina. A ação não foi questionada pela comunidade internacional. A reação só ocorreu em 1956 após Israel disputar com o Egito o controle sobre o Canal de Suez e ganhar o direito de exploração por determinação da ONU. Em 1959 é fundada a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, que só foi reconhecida pela ONU em 1974. Um novo conflito, contudo, desta vez em 1967, rende vitórias para Israel. Na chamada Guerra dos 6 Dias, Israel ocupa a faixa de Gaza, a península do Sinai, a Cisjordânia e as colinas de Golã, na Síria. Como resultado, 500 mil de palestinos fogem e o Conselho de Segurança da ONU aprova a Resolução 242. Ela torna inadmissível a aquisição de territórios pela força e o direito de todos os estados da região coexistirem pacificamente. Os árabes tentam reaver o território ocupado em 1973, na Guerra de Yom Kippur, dia sagrado judeu, que durou de 6 a 26 de outubro. Porém, somente em 1979, Israel devolve ao Egito a península do Sinai após a assinatura de um acordo de paz.
As razões para estabelecer o Estado judeu na região eram baseados em fontes bíblicas. Os judeus consideram a área entre a África e o Oriente Médio, onde está a Palestina, a terra prometida por Deus ao profeta Abraão. Esta corresponde aos territórios hoje ocupados pelo Estado de Israel, Palestina, Cisjordânia, Jordânia Ocidental, sul da Síria e sul do Líbano. Os chamados patriarcas bíblicos a receberam após o Êxodo. É essa a alegação dos judeus sionistas que reivindicam a ocupação integral do território. Antes da ocupação no pós-guerra, 4% da população da Palestina era formada por judeus. O direito a partir da promessa bíblica é rejeitado pelos árabes e dizem que o filho de Abraão, Ismael, é seu antepassado. Desta maneira, a promessa de Deus os incluiria também. Além disso, a reivindicação dos palestinos é baseada no direito à ocupação, ocorrida por 13 séculos. A região foi ocupada 2000 anos antes de Cristo por povos amoritas, cananeus e fenícios, sendo denominada como Terra de Canaã. A chegada de hebreus de origem semita ocorreu entre 1,8 mil a 1,5 mil a.C. Sucessivas invasões marcaram a região. Em 538 a.C., o comandante da Pérsia, Ciro, o Grande, ocupou a região, retomada depois em uma invasão conduzida por Alexandre, o Grande, em 331 a.C. A invasão romana sob a liderança de Pompeu ocorreu em 64 a.C. O domínio romano perdurou até 634 d.C., quando a conquista árabe marca o início de 13 séculos de permanência muçulmana na Palestina. Sob o domínio árabe, a Palestina foi alvo de diversas cruzadas entre 1099 e 1291 e em 1517 começa a ocupação otomana, que dura até 1917. Após investidas da França, sob o comando de Napoleão Bonaparte, de 1769 a 1821, a Palestina passa ao domínio do Egito e a revolta árabe se inicia em 1834. Somente em 1840, o Tratado de Londres encerra o domínio egípcio na região e em 1880 começam as manifestações de autonomia árabe. Em 1917, a Palestina é submetida ao mandato britânico. O comando inglês dura até fevereiro de 1947, quando a Inglaterra renuncia ao mandato sobre a Palestina e entrega a maior parte do equipamento bélico aos grupos sionistas. Longe do fim, o conflito ainda permanece e milhares de árabes ainda estão em campos de refugiados. A Autoridade Nacional Palestina reivindica a aprovação na ONU da autonomia do Estado palestino. Também exige a retirada dos assentamentos israelenses da Cisjordânia, situação que foi condenada pelo Tribunal Internacional de Haia, mas perdura. Os palestinos exigem, ainda, que o futuro Estado palestino tenha como marcas fronteiriças a estrutura anterior a 1967. Além disso, almejam o retorno de 10 milhões de refugiados para a região ocupada hoje por Israel. Já o Estado de Israel pleiteia a totalidade de Jerusalém, reivindicação que não foi aceita pela Convenção de Haia. Obrigado por assistir este vídeo e se inscreva no canal.